Olá, meus irmãos, boa noite. Eu me chamo Odessurá e este é mais um vídeo do meu canal, Odeofá Nikan. Olá, meus irmãos. A princípio, a pauta do vídeo de hoje não seria esta. Porém, eu resolvi mudar o tema devido a uma publicação que eu fiz em um grupo no Facebook. Que publicação foi essa? Eu lancei uma pergunta para ver qual seria a resposta do povo, dos adeptos do candomblé. Eu questionei se um casal poderia se iniciar dentro do mesmo lei, pelo mesmo zelador, pelo mesmo sacerdote, pelo mesmo babalorixá e alorixá, pela mesma navalha. E por incrível que pareça, foi um tema até que repercutiu bastante. Tive bastante comentários estes que, digamos que 80% das pessoas que me responderam me disseram que não. E a todos que me disseram que não, eu questionei a mesma coisa. O porquê? Uma vez que você afirma que sim ou que não, esta afirmação tem que ter um porquê. Não é simplesmente não. Por quê? Por que não? Não existe isso, certo? Partindo de um culto, este porquê tem que ter seus motivos, certo? E como adeptos da religião, temos o direito de obter essas respostas. Muitas vezes, respostas essas que não temos dentro do nosso axé, dentro do nosso barracão. Muitas das vezes, os nossos mais velhos respondem: no seu tempo você vai saber. Só que aquela questão, chega o seu tempo e você não sabe. Como muitos que me responderam eram velhos no santo, né? E não tiveram respostas para me dar. E os que tiveram foram respostas incoerentes que não me convenceu. A maioria que me respondeu não, me disseram que não pode iniciar um casal pelo mesmo zelador, pela mesma navalha, simplesmente pelo fato de se tornarem irmãos perante a orixá quando são iniciados. Só que temos que lembrar o seguinte: o nosso culto, embora brasileiro, tem origem africana. Nós cultuamos deuses africanos, os orixás. Partindo dessa premissa, uma vez que cultuamos os deuses africanos, por mais que a doutrina, por mais que a cultura seja diferente aqui no Brasil, os dogmas do culto ao orixá não muda. Pelo menos assim é o meu ponto de vista. O dogma da religião, sim, pode mudar, porém a doutrina, os dogmas, o culto a essas divindades são as mesmas, uma vez que você cultua os mesmos orixás, ok? E aí, essas pessoas que me deram estas respostas, eu tornei a fazer outro questionamento. Então, se
uma pessoa, um casal que se inicia com o mesmo sacerdote perante ao orixá são irmãos. Na África não existe casais. E aí teve um outro comentário que me deixou até mais revoltado. A pessoa me disse que não se pode iniciar casal, porque a partir do momento que são iniciados, se tornam irmãos, e partindo da ideia de que são irmãos, eles estariam cometendo incesto. Mas espera aí, incesto, até onde eu saiba, é a prática da relação sexual com parente consanguíneo. Primeiramente, temos que entender o seguinte: essa nomenclatura pai de santo, irmão de santo, mãe de santo, tio de santo, é uma cultura brasileira, certo? Com influência do cristianismo. Primeiramente, no culto africano, orixá não é pai. Orixá é Deus, é o protetor, o guardião do nosso ori, são a divindade. Aqui nós temos essa cultura de chamarmos e tratarmos os orixás como pais. Mas até aí, tranquilo. Mas quando você vem com a nomenclatura pai de santo, mãe de santo, a meu ponto de vista, embora eu saiba que é cultural esta forma de falar, orixá não tem pai, orixá não tem mãe. Pelo menos não carnal. Impossível uma matéria ser pai de uma divindade. Enfim. Como eu havia dito, certo? O nosso culto é um culto afro-brasileiro. A origem dele é africana. E sendo culto africano, sendo origem de culto africano, uma vez que no culto africano, como eu também já citei no meu primeiro vídeo referente ao sincretismo religioso, na África existe os povos, né, as tribos, onde cada tribo cultua um orixá. Cada tribo só tem um sacerdote este que inicia todas aquelas pessoas de uma única tribo, incluindo, certo? Esse mesmo sacerdote inicia sua esposa. A partir do momento que são um casal, se torna uma família, inicia sua esposa, inicia os seus filhos e inicia todos os demais dessa tribo. Ou seja, o culto ao orixá é um culto familiar. Se na África pode, por que aqui no Brasil não pode? Entendo que existe os dogmas da religião, dogmas este que foi criado por pessoas e não pelo orixá, certo? Porém, você afirmar de que perante ao orixá você deixa de ser casal e se torna irmãos, a opinião do orixá de um continente para o outro também muda. Eu entendo sim que a cultura dos povos muda de um continente para o outro, mas a cultura de um Deus muda também, a opinião de um Deus muda também. Agora eu vou um pouco mais a fundo, certo?
embora o nosso culto ao orixá não é um culto cristão, mas eu vou partir um pouco para o lado do cristianismo. Uma vez que temos o nosso Deus supremo, o Olodumare, o criador do mundo, o criador dos orixás. Se somos filhos de Olodumare, automaticamente, iniciados ou não no culto, já somos irmãos. Perante a Deus, somos todos irmãos. Qual a diferença? Primeiramente, temos que observar a questão da iniciação. Quando eu pergunto se o casal pode se iniciar, eu tenho consciência plena de que cada ori é um ori. Tem ori que não precisa ser iniciado, assim como eu sei que tem ori que precisa da iniciação, mas não pode ser raspado. Enfim, mas esse não é o tema do vídeo. Tem uma coisa dentro do nosso culto do Candomblé que me deixa tão indignado, que é a falta de interesse, a falta de vontade de muitos adeptos de estudar. Infelizmente, é uma cultura brasileira, certo? Onde as pessoas são acomodadas e simplesmente eu vou comparar com um animal, um papagaio. Repete o que ouve sem saber o significado. Uma vez que eu afirmo que não se pode, eu tenho que saber o motivo. E não simplesmente, não pode, porque meu mais velho me disse que não podia, meu pai de santo disse que não podia. Primeiramente, no meu ponto de vista, certo? Aprendizado de axé não se resume a barracão, certo? O culto ao orixá é um culto muito vasto, muito grande, muito amplo. Nós nascemos sem saber, passamos a vida aprendendo e morremos sem saber. Porém, algumas informações há possibilidade, sim, de pesquisarmos de um pouco mais a fundo, procurando, sim, os nossos zeladores, os nossos sacerdotes, procurando nossos irmãos mais velhos, procurando, sim, pessoas de outro terreiro, de outro ilê, de outro ebé, procurando, sim, em livros, em pesquisas, procurando, sim, com pessoas de cultos diferentes, de religiões diferentes, certo? Quando eu digo religião, porque aqui no Brasil não existe somente o candomblé. Além das nações, das diferentes nações, existe também o culto de Ifá, o culto tradicional orixá, existe diversas outras religiões que também se cultua essas divindades. O nosso culto brasileiro, infelizmente, se perdeu durante muitos anos. O culto ao orixá aqui no Brasil perdeu também um pouco da essência, uma vez que houve a mistura, certo? De cultos, o culto ao orixá e o cristianismo, na época da escravidão, que foi imposto pelos europeus, certo? E foi muita influência sofrida dentro do culto ao orixá aqui no Brasil. E por conta disso, se criaram muitos mitos, muitos dogmas que
não existia no culto ao orixá, não existe no culto ao orixá ancestral, o culto de origem africano. Respeito os dogmas, respeito a tradição do candomblé. É uma religião de tradição, uma religião antiga, uma religião de resistência. Porém, nós temos que ter a consciência de que, embora se trate de uma religião brasileira, cultuamos ancestrais africanos. E se tratando de ancestrais africanos, certo? Muitos dogmas criados por nós, brasileiros, entra em contradição com o culto ao orixá, com a tradição africana. Como é que na África o orixá aceita a iniciação familiar, a iniciação de casais, o próprio sacerdote pode iniciar a sua família no culto sem precisar de que uma outra pessoa, como aqui no Brasil, eu tenho que ver uma outra pessoa, um mais velho, para poder iniciar meu filho, minha esposa, meu marido. Não existe isso na África. E se o orixá sempre aceitou isso, por que aqui no Brasil isso se mudou? E aí eu tenho uma resposta para isso. Primeiramente, medo. Mas medo de quê? Infelizmente, é mal do ser humano, principalmente brasileiro, certo? Onde tudo de ruim que acontece em minha vida, a culpa é de alguém, não é minha. A partir do momento que eu, zelador, inicio um casal ao culto, ponho a mão no ori daquele casal, se futuramente o relacionamento daquele casal der errado, a culpa ou vai cair pro orixá ou vai cair pro zelador. Então, por conta disso, por conta deste medo da tradição brasileira, se criou este mito onde o zelador não pode iniciar o casal. Inclusive já até ouvi comentários do tipo que o pai de santo não pode passar um bolo de farinha no corpo de um casal. Ou tem que passar em um ou tem que passar em outro. Mas enfim, minha opinião, certo? Eu não sou o dono da verdade, eu não sou a palmatória do mundo, certo? Eu não sou o dono da verdade absoluta. Eu estou expondo a minha opinião. Uma vez que cultuamos divindades africanas, divindades essas que sempre respeitou, sempre aceitou no passado, porque agora as pessoas querem mudar essa tradição. Eu respeito todo e qualquer ser humano, todo e qualquer zelador que acredita nessa afirmação de que não se pode iniciar Yaô. Beleza, cada um no seu cada quadrado e a vida segue. Porém, você afirmar como uma regra de que não pode, isso é o errado, certo? Eu conheço muitos casais que foram iniciados dentro do mesmo Ilê, pelo mesmo zelador, pela mesma navalha, e vivem perfeitamente bem. Mas, como eu falei, eu não vou me prolongar, eu vim falar rapidamente sobre esse tema, certo? Não existe incesto
em uma relação onde ambas as partes não sejam parente consanguíneo. Isso é uma ideologia barata, sem cabimento, sem noção nenhuma, sem nenhuma coerência, certo? Se tratando de que o incesto seria a prática de relação sexual, de envolvimento entre duas pessoas de parentesco consanguíneo, e por mais que eu chame meu dofono de irmão, minha dofonitinha de irmã, por aí vai, eu não tenho ligação nenhuma de sangue com essas pessoas, certo? Eu não tenho pai de santo, eu não tenho mãe de santo. Eu tenho uma Yalorixá, uma zeladora, certo? Enfim, eu não vou me prolongar, ok? Esta é a minha opinião. Sim, um casal pode sim ser iniciado sem problema algum, não existe nada que impeça, certo? É mito quando você afirma que um casal que é iniciado pelo mesmo zelador se torna irmãos e não pode manter uma relação. Isso é mito. O orixá é contra, sim, a promiscuidade, o sexo desenfreado, orgia, prostituição, pegação dentro de um terreiro, que é uma coisa que infelizmente em muitos terreiros hoje acontece, certo? O que não deveria acontecer, acontece, e muitos zeladores abafam o caso e vivem perfeitamente assim. Aí quer dizer, uma pessoa pode ter uma vida promíscua dentro do terreiro de candomblé, uma pessoa pode fazer uso de drogas, de entorpecentes, inclusive tocar tabaque para a roda do xerê, participar de fundamentos de ritualísticas dentro do culto, ou cheio de cachaça, ou com juízo cheio de droga, mas não pode iniciar casal. Gente, são certos tipos de coisas que acontecem dentro de nossa religião que está destruindo a religião, infelizmente, certo? Mas, como eu disse, não vou me prolongar mais. Peço a vocês que deixem um like no vídeo, ok? Enfim, é isso aí. Boa noite, uma ótima semana para todos.